A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, amém? Para quem não me conhece, eu sou a pastora Robevânia Cristiane e agradecemos ao Senhor por tudo quanto Deus tem feito em nossas vidas. Hoje eu estou aqui para transmitir ao teu coração uma revelação da parte de Deus. Mas antes, aleluia, de trazer esta revelação, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, o versículo 22, que diz assim: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eis que o Senhor está falando, e a igreja do Senhor precisa estar atenta a ouvir a voz que vem de Deus. Por estes dias o Senhor me trouxe, aleluia, pela madrugada uma revelação. E mais uma vez o Senhor me mostrou muita água, uma forte onda levando tudo que estava pela frente. E eu me via dentro de uma embarcação a qual o Senhor nos guardava. Estava eu juntamente com a minha mãe e mais algumas pessoas dentro daquela embarcação. E de repente aquela onda nos açoitando, mas não virou aquela embarcação. Eu vi que chegou num determinado lugar, é como se nós tivéssemos saído daquela embarcação. Eu já via que nós estávamos em terra firme. Andávamos um pouco e eu via o meu irmão, o meu único irmão, vindo ao meu encontro com uma moto. Naquele momento eu olhava para o lado e já estava eu, minha mãe e os meus 2 filhos. Preste bem atenção porque Deus, aleluia, Ele está falando conosco e nós precisamos estar atentos. Eu olhava para o meu irmão e via ele sobre aquela moto e eu dizia: como vamos seguir caminho apenas com uma moto? Somos muitos. De uma forma sobrenatural. O meu irmão dizia assim: sobe porque vai caber todos nós aqui. Subíamos todos, eu, meu irmão, minha mãe e meus 2 filhos naquela moto. Era tudo muito rápido. E ele dizia: Rô, ande, porque nós não temos tempo. E quando meu irmão começava, aleluia, ali pela estrada, muito rápido sobre aquela moto, eu olhava do outro lado e eu via um viaduto. E eu começava a escutar freadas, gritos e explosões. Era algo muito assustador. Você escutava as pessoas gritando, pedindo socorro. Eu gritei e falei: Jesus, o que está acontecendo? E eu observava por cima daquele viaduto pedaços de carro subindo. Uma grande destruição e pessoas ali gritando. A destruição era os carros um batendo no outro porque não conseguiam frear. E o meu irmão dizia: Rô, apenas clame ao Senhor. Ele dizia assim: uma força maior está puxando a moto e eu não consigo parar. Rô, nós também vamos bater. E eu dizia: misericórdia. Ele disse: vamos clamar por Jesus. Naquele momento nós começávamos a dizer: Jesus tem misericórdia de nós. E eu via como se, aleluia, ali naquele momento ele conseguia parar a moto. E nós descíamos com muito medo, assustado, e do outro lado era muito grito. Sirenes, uma grande tribulação acontecendo sobre a terra. Isso acontecerá. Acontecerá, igreja. E a igreja precisa estar em oração. Eu estava muito desesperada, eu abraçava os meus filhos. E eu olhava assim para o lado, era tipo uma lanchonete. E ali algumas pessoas estavam assentadas, brincando, sorrindo, comendo. E eu via que meu pai estava ali. Era como Deus mostrando para mim que Ele estava unindo a minha família para um propósito maior. O meu pai estava ali, do outro lado nós víamos aquela grande tribulação e ouvíamos os gritos e eu estava desesperada.
Mas aquelas pessoas que ali estavam não se importavam, você não via atenção, alguma reação de medo, desespero ou até mesmo preocupação pelo que estava acontecendo com aquelas vidas que estavam ali se destruindo. Eu fiquei tão indignada que eu comecei a gritar dentro daquele lugar e dizer: o porquê de tanta hipocrisia, o porquê de tanta falta de amor? Enquanto vocês estão nos seus deleites, se preocupando com os seus afazeres, com os seus alimentos, em se alegrarem, olha as vidas sendo destruídas, cabe a nós fazermos algo. E por que estamos aqui assentados? Eu entrava em desespero e começava a gritar e dizer: por que tanta hipocrisia e falta de amor sobre a terra? O meu pai olhava para mim e dizia: Rô, você está agindo como uma louca, se acalma. E eu dizia: eu não estou louca. Mas os sinais estão se cumprindo e a humanidade está cada um pensando em si mesmo. Aonde está o amor? O meu pai dizia: vamos sair daqui logo, porque o tempo está se findando. Eu via que como um jipe aparecia e ele dizia: está preparado para nós. Vamos, porque não é todos que vão entrar. Subíamos e começava a pegar a estrada. Tudo muito rápido, contando demora, mas aquela revelação foi tudo muito rápido. Enquanto nós estávamos indo, chegou no determinado lugar onde uma grande cratera tinha aberto no meio da estrada. Uma bola de fogo do céu caiu. E uma grande cratera ficou sobre aquele lugar. O meu pai olhava para mim e dizia assim: Rô, daqui nós não podemos passar mais de carro. Precisamos seguir a caminho a pé. Eu olhava e via muitos jipes, outros em outros lugares com algumas pessoas. Era desespero. É como se tivesse um limite. Até aqui você vai. Agora você vai ter que prosseguir de outra forma. Paramos. E no flash, o Senhor me levou para dentro de uma casa. E quando estava dentro dessa casa, estava eu e os meus filhos. E eis que eu olhava para o outro lado e eu via muita destruição acontecendo novamente. Grandes aviões de guerra, não era um nem dois, eram muitos e muitos. Eles iam soltando bombas sobre, aleluia, as casas. E eu olhava e dizia: Deus, o que é isso? E o Senhor diz: filha, haverá sobre uma terra uma grande guerra. E muitos serão mortos. E eu olhava e eles iam soltando aquelas bombas e tudo ia se destruindo. Eu abraçava os meus 2 filhos e eu procurava caminho para sair de dentro daquela casa, porque os aviões já estavam vindo na nossa direção. Eu procurava um lado, não tinha saída. Eu procurava o outro, não tinha saída. Eu abraçava os meus filhos e eu escutava o barulho do avião muito forte passar por cima da casa. E eu dizia: agora é o nosso fim. Mas quando aquele avião passou, eu escutei vozes de pessoas. Eu corri e havia agora uma porta de 2 bandas, daquelas portas antigas que abre a parte de cima e de baixo. E quando eu abri a parte de cima, eu vi a minha tia e a minha mãe. Minha mãe estava com as palmas das mãos queimadas nas 2 mãos.
E eu dizia, desesperada, tudo se acabou, tudo se acabou. Eu não conseguia sair da casa, mãe, tudo se acabou. E ela disse, filha, você não saiu da casa porque só aqueles que estavam dentro da casa ficaram vivos. Todos aqueles que estavam fora foram destruídos pelo fogo. É necessário nós estarmos, aleluia, na presença do Senhor. Não podemos sair da presença do Senhor. Pode tudo parecer perdido aos nossos olhos, mas não saia da presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não saia. Eu vi o meu irmão entrando pela porta. E quando eu olhava para ele, eu me alegrava. Porque ali ele estava. Mas eu me recordava que o meu pai não estava ali com a gente. E eu dizia, mãe, e o Ju? E ela disse, ele não sobreviveu. E eu falava assim, e agora? Ela disse assim, não se preocupe. Porque teve tempo dele ter um encontro com Deus, ele se reconciliar com Deus. O Senhor levou. Amados, eu acordei muito angustiada. E eu comecei a orar a Deus e o Senhor disse, filha, tudo está acontecendo e o meu povo está disperso. Mas ainda há tempo do que está afastado se reconciliar. Ainda há tempo de você adentrar, aleluia, a casa, fechar a porta e falar com Deus. Ainda há tempo de você buscar a Ele em espírito e em verdade. Não seja como aquelas pessoas que estavam sentadas apenas preocupadas com seus próprios interesses. Busque a presença do Senhor e saiba que Deus, Ele te ama. Mais tempo de você ficar da maneira que você está. Não há mais tempo de você buscar a Deus e depois desistir dele no meio do caminho por causa das lutas. Chegou o tempo de você se consertar na presença do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar, vamos nos unir, vamos buscar ao Senhor. Jesus está voltando. Oi, amados, a paz do Senhor. Eu estou gravando esse vídeo aqui, amados, para me passar aqui um recado do Senhor dos Exércitos para todas as pessoas moradoras de Trancoso, amém? O Senhor, Ele me deu uma visão, uma revelação lá no livro de Jeremias, capítulo 24, depois de alguns meses que o Senhor estava me dando as revelações, né? E ministrando no meu coração as coisas, reboliços, que Ele ia fazer dentro desta cidade. E essa revelação se encontra no livro de Jeremias, capítulo 24, a respeito do cesto de figos. E o Espírito Santo, ele bradou no meu coração, foi dentro do monte isso. E falou assim, o que vês tu, Jeremias? Jeremias falou, vejo um cesto de figos, figos muito bons, mais bons mesmo que são. E vejo figos muito maus, mas muitos maus. Louvado seja Deus. E depois, aqueles que vê, né, essa profecia, que esse recado, o Senhor leia lá e faça prova de Deus. Porque a palavra de Deus fala, amado, no livro de Amós, que o Senhor, Ele não fará coisa alguma sem revelar teus servos, os teus profetas. Amém? Convidei, né, alguns irmãos no Instagram. Eu não tinha Instagram, eu só abri para isso. Porque Deus, Ele me... Todas as visões que Ele me deu, Ele mandou eu falar. E eu via, né, essa mensagem, esse recado chegando aos ouvidos das pessoas. Porque no começo o Senhor revelou a mim, eu fiquei com medo, comecei a orar madrugada, pedir misericórdia, pedir a Deus que desviasse esse mal, né? Louvado seja Deus, o Senhor falou comigo
não adianta você orar, porque eu já estou decidido. E aí o Senhor me mostrava, eu falando, eu falei, Senhor, mas como? E aí o Senhor me mostrou, né, eu gravando o vídeo. Porque só pelo meio do Egito, né, pelo meio de que muitas pessoas vê, né, é que chegam até as pessoas, né? Porque é poucas pessoas que a gente consegue ter um acesso, né? Louvado seja Deus. E aí, amados, o que o Senhor me mostrou nessa primeira visão? O Senhor me mostrou, amados, muitas pessoas descendo a sepultura dentro dessa cidade. Eu via um terror, eu me via no meio de um terror dentro desta cidade. E o Senhor falava comigo que era tantas pessoas que ia descer a sepultura aqui, que o cemitério que tem aqui em Trancoso não ia dar conta. Louvado seja Deus, eu vi a prefeitura de Trancoso mandando fazer outro cemitério, porque os mortos, né, não estavam cabendo naquele cemitério que tem aqui. Louvado seja Deus. E o Senhor me mostrava pessoas turistas vindo passear neste lugar, né, e morrendo aqui por meio de uma enfermidade, a qual o Senhor falou comigo que o coronavírus não chegou nem perto. Louvado seja Deus. Deus falou que de uma maneira terrível, né? Louvado seja Deus. Pessoas iam começar a descer a sepultura aqui. Eu via os ouvidos das pessoas tinindo, pessoas, o Senhor falava comigo, eram muitas pessoas próximas, muitas pessoas conhecidas. E Deus, né, quando Ele falava comigo, Ele me levava dentro da minha casa, né? Eu ali orando, né, da maneira que o Senhor me via, me contemplava. E Ele falava comigo assim, você é de oração, agora que você vai orar mesmo. E você só vai levantar por uma necessidade muito grande. Porque grande era o terror, o reboliço dentro dessa cidade. Eram muitas pessoas descendo, que ninguém se atrevia a levantar do joelho. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque eu temia o Senhor matar alguém, né, próximo, assim, meus irmãos, né, que eu fico orando, né, e por isso eu não levantava do joelho, só por necessidade muito grande. Aleluia. E ali, louvado seja Deus, quando o Senhor falava comigo, Ele me dizia que pessoas turistas, né, iam vir passear aqui, né, pegar férias e ia ser pego de surpresa dentro dessa cidade. E por mais que eles fossem milionários ou bilionários e tivessem condições da família levar seus corpos para enterrar na cidade, Deus falou comigo que eles não, louvado seja Deus, poderia sair dessa cidade, tinha que ser enterrado aqui. Louvado seja Deus. Por causa da doença, da enfermidade, que o homem achava, né, que pegava. Mas Deus falava que não pegava, que aquelas pessoas que estavam descendo eram escolhidas por Deus. Era assim como um feijão que tem alguns ruins, né? E aí separa dos bons, joga fora. Deus falou que tem essas pessoas, louvado seja Deus, escolhida por Ele, que Ele já decidiu. Que Ele vai tirar o peso de dentro dessa cidade. Vai fazer uma limpeza dentro desta cidade. Para que venha um avivamento para dentro dessa cidade. E ali naquela hora eu falei, graças a Deus que estou na presença de Deus, sempre temia Deus, sou fiel a Deus. E Deus falou assim, eu trato primeiro na minha igreja. Primeiro vai ser dentro da minha igreja, vou tratar dentro do altar. Depois eu trato lá fora. E ali o Senhor como revelou a mim, né? Começou a revelar a mim, né? Louvado seja Deus. E ali, amado, o Senhor me dá uma visão dentro dos lares. Louvado seja Deus, aleluia. E eu vi ali, né, aquelas pessoas ali dentro do lar, velando o corpo. E as pessoas têm mania ali de alguns vir pro velório, né, ou acompanhar ali na rua até o cemitério. As pessoas não vinham mais. Louvado seja Deus, ninguém vinha, né, só mesmo aquela pessoa que era obrigatória para tirar o morto ali de dentro da casa, que ia até o enterro, porque era grande o terror. Era muita morte. Louvado seja Deus. E também o Senhor me mostrava, né, ali dentro do lar, é de costume a pessoa ir lá ver o rosto, né, se despedir, chorar ali na beira do caixão. As pessoas não iam, aquelas pessoas que estavam dentro de casa, ver o rosto ali. Eles ficavam de joelho com medo de morrer também. E Deus me mostrava que dentro de lares
Muitos lares eram 2, 3, até mais que descia. Louvado seja Deus. Aleluia. E ali, amados, o Senhor começou ali a me mostrar, né? Por meio de visões ali, né? Louvado seja Deus, eu ali em pé, olhando ali, né? E o Senhor me mostrava, né?